1,5 milhão de cirurgias plásticas são realizadas todo ano no Brasil. Os dados são da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Por motivos estéticos ou para reconstituição, esses procedimentos vêm se tornando cada vez mais comuns na vida dos brasileiros. Uma pesquisa publicada em uma revista científica do setor aponta que a maioria dos participantes demonstrou mais satisfação com a vida e mais autoestima após a cirurgia. Mas quais são os riscos e os custos para quem pretende encarar o bisturi? É isso aí, esta é a pauta do Viva Voz de hoje, que está no ar pela rádio e também pela TV Univale. Hoje quem está comigo no programa é a acadêmica de jornalismo Luana Amorim. Oi, Luana. Boa tarde, Liz, e boa tarde para você que está conferindo mais um Viva Voz pela rádio e também pela TV Univale. Lembrando que você também pode participar do programa através das redes sociais. O Facebook é facebook.com/VivaVozUnivale e tanto o Instagram e o Twitter é @VivaVozUnivale. Bom, hoje nós estamos recebendo aqui o médico cirurgião plástico Dr. Enio Zimmermann, que é proprietário de uma clínica especializada em cirurgias plásticas aqui em Itajaí. Obrigada pela participação, bem-vindo. Boa tarde a todos os ouvintes. Obrigado, Lisa, pela lembrança do meu nome. E com certeza espero ajudá-las nesse objetivo de esclarecer o teu público da melhor forma possível. Bom, vamos começar então falando sobre essa vontade que o brasileiro tem, né, de fazer cirurgias plásticas. Eu já entrei com alguns dados bem fortes e o Brasil acabou meio que se tornando mesmo uma das superpotências, né, quando o assunto é cirurgia plástica. Inclusive, milhares de estrangeiros buscam o país, né, para realizar operações, fins estéticos. O Brasil acaba liderando vários rankings, né, quando a área é cirurgia plástica. Na sua visão, por que esse campo cresceu tanto aqui no país? Com certeza, os motivos são muitos. O principal, eu acho que é a qualidade dos profissionais. Hoje temos boas residências para formar esses médicos, onde ele sai bem preparado e possibilitando a realização de várias cirurgias em todo o território nacional. Você falou com relação à cirurgia plástica, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica é uma entidade onde o cirurgião plástico tem um número inscrito e onde ele realmente é coordenado e ele é fiscalizado. Seria uma entidade que acaba nos ajudando para tentar evitar que outros cirurgiões que não sejam, às vezes médicos, que não sejam da especialidade, realizem tais procedimentos sem a capacidade que um cirurgião plástico que tem uma formação em média de medicina mais 5 a 6 anos pós a medicina. Então é um período extenso de estudo para se atingir a melhor formação possível. E outro fator que eu diria no Brasil é um país quase continental, um país tropical e com uma área extensa de praia, onde as pessoas acabam se expondo mais e procurando estar melhor consigo e, querendo ou não, acaba tendo a sua imagem sendo vista muito melhor e maior do que nos países onde o clima é mais frio e acaba escondendo mais. A nossa sorte é que a mulher brasileira é uma mulher que, quando eu falo mulher, ainda é a grande maior parte dos cirurgiões acabam operando, os pacientes acabam sendo, com certeza, o número feminino é muito maior. Eu diria que por a mulher ser mais corajosa do que o homem, e os homens ainda quem sabe, não estão sentindo tanta necessidade, apesar que existem cirurgias acabam que prevalecendo no homem, que é nariz, orelhinha abano, alguns acabam fazendo lipoaspiração, mas com certeza ainda os cirurgiões operam mais mulheres que homens. Então os fatores são muitos. E também pela possibilidade que o brasileiro acabou nessas últimas décadas tendo um pouco mais de recurso financeiro ou conseguindo uma melhor questão econômica, possibilitando, vendo que na cirurgia plástica não é algo somente da classe mais rica, a elite. Então hoje qualquer pessoa que decide fazer uma cirurgia plástica, o mercado está aberto para se operar qualquer tipo de pessoa que tenha interesse em fazer a cirurgia. E bom, doutora, na sua opinião, as pessoas elas estão também se sentindo mais confiantes para buscar soluções para a sua vida passando por cirurgias plásticas para melhorar a autoestima, enfim? Eu acho que sim, eu acho que as pessoas estão confiantes, sabendo que além de procurar um profissional capacitado, elas têm que também saber que existe um limite, não existe, a cirurgia plástica tem que ter muita consciência disso. Às vezes os pacientes ficam pedindo, querendo alguma cirurgia que não é
realmente realizável. Acho que é interessante saber disso. Tentar procurar ser esclarecida pelo seu profissional, mas sabendo que o profissional, quando ele acaba recusando um procedimento, não é simplesmente que ele não vai atender à expectativa do paciente, é simplesmente a segurança do paciente querendo fazer algo que não é adequado. Mas sabendo que se essa paciente ela procurar se preparar, são vários os fatores, às vezes a obesidade, o tabagismo. Então, às vezes, o paciente fumante pesado, ela tem que entender que o tabagismo não vai ajudar na cirurgia, só vai prejudicar. Uma pessoa que está sobrepeso, uma mulher de 1,60 m, tem 80 quilos, é importante que ela saiba que ela tem que perder um pouco de peso. Não é no centro cirúrgico, numa mesa de cirurgia, que ela vai conseguir perder esse peso. Então, a cirurgia plástica, quanto melhor ela estiver preparada, melhor será o resultado. Bacana. Bom, bacana colocar isso, né? É comum acontecer, dizer, Sim. olha, infelizmente E os pacientes às vezes não entendem. fazer. Quando a gente pede para uma pessoa emagrecer, muitas vezes há uma euforia de querer resolver. Tem mulheres que, infelizmente, na gestação acabam engordando 20 a 30 quilos. Então, são mulheres que eram magras e engordaram, e elas acham que pós-gestação o cirurgião plástico vai resolver tudo. E a gente pede, principalmente, eu peço muito que o paciente emagreça, e às vezes não é muito bem interpretado por essa paciente. Algumas pacientes, quando retornam, falam: doutor, eu saí do seu consultório muito triste com o senhor mandou emagrecer, fiquei chateada. Nenhuma mulher quer ouvir isso. Mas elas acabam voltando e percebendo que o resultado acaba sendo melhor. Até porque a cirurgia plástica, existe várias, não é nenhuma... As pessoas hoje têm a internet para ajudar e sabem que a cirurgia plástica acaba exigindo muita cicatriz, dependendo do procedimento. E essa cicatriz vai depender da cicatrização do paciente, não depende só da vontade do cirurgião, que aquela cicatriz fique bonita. Então, às vezes, uma cicatriz que acaba alargando e ficando um tanto quanto feia, para ser bem sincero, acaba sendo um resultado ruim. Então, nenhum cirurgião, eu falo em sã consciência, vai querer que um resultado seja ruim. Até porque um resultado ruim fala contra o profissional. E a amiga dela não vai querer operar com aquele cirurgião, a irmã não vai querer. Então, todo cirurgião, praticamente vou tentar falar pelos meus amigos, colegas, que hoje somos em vários cirurgiões na cidade, a especialidade com certeza ganhou nos últimos anos muitos profissionais na região e no Brasil inteiro, por isso que acaba muita gente fazendo, mas a resultado da cirurgia, com certeza todo mundo procura ter o melhor possível. Bacana. E bom, doutor, e quais são as principais novidades que envolvem esse universo de cirurgia plástica? O que há de novo nessa área? A novidade, tudo que é muito novo, eu estou exercendo cirurgia plástica desde 96, então estamos falando de 22 anos. Tudo que vem com muita vedete, muita novidade, a gente sempre fica um pouco cauteloso para chegar e indicar, né? Agora, recentemente, tem um profissional na região que promete a prótese silicone que pode ser operada em questão de dias, já pode movimentar, pular, andar de cabeça para baixo. Então, acaba falando contra os profissionais que acabam falando: olha, vamos com calma, espera um pouquinho, são 15 a 20 dias de repouso, de recuperação. Então, e os pacientes me perguntam: por que o senhor manda ficar 2 a 3 semanas mais de repouso e o doutor fulano acaba operando e diz que 2 dias pode pular, dançar? Então, a gente tem que tomar cuidado que, assim, todas as novidades, e em medicina, às vezes o tempo acaba sendo o maior professor e maior médico de todos os médicos, onde o tempo vai dizer o que realmente vale e o que não vale. A gente sabe que as próteses silicones, na última década, melhoraram muito, então o índice de rejeição baixou bastante, mas isso não quer dizer que as próteses silicone não têm rejeição. Então, existe prótese que acaba a gente tendo situações com uma porcentagem baixa, mas onde o paciente coloca o implante, depois de algumas semanas ou 2, 3 meses, acaba tendo que retirar o implante porque acabou não dando certo a cirurgia. Então, tem que se dizer que não existe muita novidade em termos de resultados, que quando não se tem uma história daquele método. O que se fala muito em cosmiatria, aí vem o laser, vem os preenchimentos faciais, e que quando chega com aquele boom vai tal produto agora, ninguém mais vai fazer plástica, todo mundo vai só injetar tais medicamentos, né? A gente começa a ver que não é bem assim. Então, tudo acaba vem com aquela onda, depois dá aquela, assim, diminuída aquela empolgação, mas com certeza a plástica, o convencional ainda é o mais realizado. É a abdominoplastia, a mamoplastia redutora, lipoaspiração, cirurgias de pálpebra, orelha, nariz,
Então, o silicone hoje é o mais feito por todos, porque justamente a mulher se deu conta que ela não precisa ficar com o seio pequeno. A prótese de silicone não é mais aquele medo que se tinha no passado. É difícil falar assim a novidade da novidade. Realmente é bem difícil. Tá certo. Bom, agora uma das perguntas mais comuns entre as pessoas, você já começou a responder, é exatamente saber sobre cuidados, recuperação, o que vai acontecer no pós-cirurgia, né? Enfim, em termos gerais, quais são os principais cuidados, qual é o tempo adequado para a pessoa realmente fazer uma cirurgia? Você pode até dar exemplos. Antes de chegar aqui, eu fiz 2 curativos e 2 próteses silicones operadas na segunda-feira. Então, hoje é quarta-feira, 2 dias depois. Felizmente, assim, a gente observa que as pessoas são muito diferentes uma das outras. Uma chegou com muita dor e a outra nem tanto. Então, a resposta cirúrgica, o cirurgião fala trauma cirúrgico, o cortar, o dar pontos, é muito individual. Eu sempre falo que tem um númerozinho mágico, que o paciente me perguntou, posso isso, posso aquilo, eu falo 30 dias. 30 dias é o período que você vai começar a se sentir melhor. Primeiros 30 dias, não queira fazer tudo logo depois de uma semana, 10 dias, que às vezes o negócio acaba não saindo muito bem. Acaba o resultado dessa pressa. E costumo brincar, quantas próteses de silicone você já fez? O paciente, claro, acaba rindo, não entendi a pergunta. Eu falei, quantas próteses você já fez? É a primeira, né, doutor? O senhor sabe, justamente, por ser a primeira, então valorize, cuide. No primeiro mês, eu acho que não é demais ter um cuidadozinho a mais. Até porque uma cirurgia que não existe o sucesso esperado, gera uma frustração muito grande e um período de tristeza muito grande. Então, acaba gerando no paciente uma ansiedade. Então, eu prefiro dizer, cuide nos primeiros 15 a 20 dias, se puder 30, melhor. Mas antes disso, raramente uma cirurgia, exceto uma cirurgia de pálpebra, uma cirurgia de orelha, mas em média, para a pessoa ver e começar a ver um resultado bom, são 30, 60 dias no mínimo. Tem cirurgia que leva a uma boa lipoaspiração, às vezes até 60, 90 dias o resultado para acontecer. Então, o cuidado pós-operatório com certeza não evitar fazer atividade física pesada, que todo mundo... Tem muita gente que faz bastante, tem gente que gosta. Eu costumo brincar com elas que, como eu estou já com 48 anos e não sou muito adepto à prática esportiva, costumo brincar que eu estou 48 anos querendo fazer, mas nunca faço. Não vai ser um mês a pessoa parada que vai acabar sendo realmente... Ela vai engordar 100 quilos. Então, com certeza, um pouquinho de cautela e água benta nunca fez mal a ninguém. Isso é um ditado popular certo. Que a minha avó já falava. Vamos fazer intervalinho, Luana? Vamos fazer um intervalo, daqui a pouco a gente volta a falar sobre cirurgias plásticas. Já estamos de volta hoje conversando sobre cirurgias plásticas com o médico cirurgião Dr. Enio Zimmermann. Bom, doutor, hoje o principal foco para a realização das cirurgias plásticas é o estético, ou seja, as pessoas buscam por clínicas para realizar mudanças tanto faciais quanto corporais para se sentirem mais bonitas. Como que então é o perfil das pessoas que vão até a sua clínica em busca de cirurgias? O perfil mais variado possível, desde meninas 20 anos para operar a mama pequena, né, que a gente chama hipomastia, até mulheres de 50, 60, já operei a troca de prótese numa senhora de 72 anos. Nossa. Então, a estética ela é muito abrangente. Eu acho que o principal é a pessoa começar a descobrir que algo não agrada e saber que tem tratamento para aquilo. Não existe um padrão único, assim, pessoa tal, mas com certeza o principal é saber que existe tratamento. A pessoa não precisa, porque nasceu daquele jeito, vai ter que... Eu acho que tem várias cirurgias, vários métodos, vários tipos de cirurgias para tentar agradar e ajudar as pessoas. Agora, você falava no intervalo sobre... A gente vive uma onda, né, das próteses de silicone. Todo mundo, vou pôr silicone. Silicone parece ser a saída para todos os males, né? Exato, até porque realmente está se colocando muita prótese, mas a prótese não serve para todas as mamas. A prótese não é... E às vezes o cirurgião acaba ficando horas e tentando explicar que uma mulher que amamentou, que tem um seio super flácido, que aquela prótese não vai ajudar a ter o seio novamente como ela queria. Ela vai ter que retirar uma pele, vai ter que fazer uma cirurgia onde existe uma cicatriz maior.
E a prótese silicone, somente a prótese, é normalmente para mulheres que têm a mama pequena, que é a cirurgia de mamoplastia de aumento. Diferente da mamoplastia redutora, que é uma cirurgia completamente diferente, leva quase 3 horas para ser realizada, enquanto que o silicone, a média dos cirurgiões, leva 1 hora para ser colocado, o silicone. Então tem que o paciente saber que, infelizmente, o silicone não é o tratamento de todos os males da mama. E saber também uma pergunta que é muito frequente: doutor, essa prótese é para sempre? Eu falo que é uma confusão muito grande entre os pacientes, até eu diria, coitados, eles são leigos e nós, profissionais, temos que orientar isso. A prótese eterna, ela ainda não foi descoberta, ela ainda não foi vista por ninguém. Algumas fábricas dão uma garantia chamada garantia vitalícia. Isso não quer dizer que a prótese é vitalícia. Então, pelo paciente, por qualquer cirurgião, também eu iria querer colocar somente uma prótese que durasse para sempre. Mas nenhum médico no Brasil, nem no mundo, eu costumo falar isso para os pacientes no consultório, já viu uma prótese que durou 50 anos. Então, se eu hoje opero uma menina de 20 anos, como é que eu vou ter certeza que essa prótese vai durar até ela viver até os 70, que ela vai ficar com a mesma prótese 50 anos? E eu, como cirurgião, como hoje muitos cirurgiões acabam operando muitas meninas jovens, nós temos que orientar. A prótese tem que ser feito ultrassom, quase que anual. Uma ressonância magnética, se falava de 5 a 10 anos, é interessante fazer uma ressonância para ver se está tudo bem com a prótese. Então, ultrassom, fundamental, acompanhamento dessa prótese. E a ressonância magnética de 5 a 10 anos. Sabendo que eu até hoje nunca vi uma prótese que eu tenha trocado com 20 anos ou mais que ela estivesse bonita. Então, eu oriento aqui, aproveito esse espaço para orientar os meus pacientes e os pacientes dos colegas que a prótese deve-se ter cuidado, deve-se fazer exames para monitorar essa prótese, para ver se está tudo bem. A gente sabe que elas não produzem câncer, mesmo elas rompidas, elas não levam a doenças, felizmente, mas deixar uma prótese rompida dentro de uma mama não é a melhor opção. Então, com certeza, tem que se acompanhar. E a troca da prótese é uma cirurgia muito tranquila. Então, deve-se pensar numa troca, eu oriento meus pacientes, em torno de 15 a 20 anos. Se falava em 10 anos, quando eu comecei a operar, 10 anos. 10 anos é pouco. 15 eu acho ideal e não deixar passar 20. Então, essa é a minha mensagem maior que eu vou tentar. Peço desculpa aos colegas cirurgiões plásticos, se tiver alguém me ouvindo, que passe que a prótese que é para sempre. Eu costumo também dizer para os meus pacientes, se você tiver algum profissional que esteja prometendo uma prótese eterna, peça para esse médico escrever. Porque eu acho que na hora que ele tiver que escrever que a prótese é para sempre, ele vai pensar 2 vezes. Até porque ele não viu essa prótese e ninguém viu, nem na Europa e nem nos Estados Unidos. E eu habitualmente vou nos Estados Unidos fazer congressos e percebo que lá também existe uma tendência para ter a troca do implante. Não é só esperar, quando der problema a gente vai lá e troca. Eu acho que tem que haver uma programação. E bom, doutora, você estava falando ali antes que você atende clientes de 20 anos, 50 anos, e outro dado também que a Sociedade Brasileira de Cirurgias ela revelou recentemente foi que há o aumento do número de adolescentes que procuram para fazer cirurgias plásticas, enfim. Qual seria o principal motivo que leva, então, essas adolescentes a buscarem esses procedimentos? Com certeza, eu diria que a insatisfação com sua mama pequena. Se ela realmente quer, é uma procura grande. Jovens de 15, 16 anos querendo colocar implante, já que uma vez que o seio não cresceu. A da sua amiguinha já cresceu e a dela não cresceu. Poxa, por quê? Começa a ter aquele, querendo ou não, aquele bullying, sem que se fala muito em bullying, então acaba sendo uma... Só que eu oriento, é uma menina jovem que a mama, não quero dizer que a mama vá crescer naqueles próximos 2 anos, mas ela é muito jovem para ser submetida a um procedimento aonde, se tiver alguma intercorrência, alguma situação de uma complicação, ela não está preparada para encarar aquela complicação. Há mulheres já com mais de 20 anos, às vezes numa situação que acaba tendo que retirar o implante, ou acaba formando líquido, acaba um pós-operatório sendo um pouco mais arrastado, o paciente a gente já percebe que ele sofre muito. Então, lembrando que a cirurgia plástica não é mágica, é feito com cortes, com devidas pontos, não é essa história de... Outro problema que eu vejo muito no meu consultório, doutor, o senhor dá ponto ou usa cola? Infelizmente, eu não sei se alguns profissionais acabam usando desse artifício para tentar levar o paciente numa conversa, dizendo que é muito mais fácil, que ele não dá ponto. Isso, desculpa, eu vou usar essa expressão, é uma mentira. Existem pontos internos, esses pontos são absorvíveis.
Então não existe como fechar uma mama, fechar um abdômen só com cola. É usado muito fio de cirurgia, produzido por fábricas grandes. A mesma fábrica que produz a colinha, produz o fio. Então esses pontos podem ter relações ao ponto, podem fazer granulomas. Então os pontos cirúrgicos são usados ainda e vão ser usados por muito tempo. E essas pacientes mais jovens, eu diria que o adolescente é um ser que está em transição. Eu sempre falo, eu vou colocar uma prótese, já coloquei com 17 anos, mas eu tento pedir para que passe os 18. Não existe uma regra, não existe uma... 18 o seio vai crescer, com 17 não. Mas eu acho que a questão psicológica tem que ser levada em consideração. Até porque uma cirurgia plástica, muitas vezes, o resultado final é o resultado que ela vai levar para o resto da vida. Então, ela tem que saber muito bem o que ela quer. E não só a colocação de prótese, até uma redução de mama. Eu procuro explicar. Vai ter cicatrizes e as cicatrizes vão acompanhar até o resto da sua vida. Então, ela tem que entender o que está sendo feito. Perfeito, bem boa colocação. Agora, doutor Enio, não são apenas para fins estéticos que as cirurgias plásticas existem, né? Elas são recomendadas também para reconstituição de peles e... Sim. Enfim, como funciona? Muito diferente? É uma gama muito grande de cirurgias, é uma especialidade interessante quanto a isso. Infelizmente, as pessoas, quando pensam em plástico, elas só pensam no lado estético. Os primeiros 10 anos que eu comecei a trabalhar em Itajaí, eu atendia muitos politraumatizados, muito queimados, muitas fraturas de perna que precisam enxertos, reposições de tecido para cicatrização, para não ter exposição óssea. Então, é uma cirurgia de reconstrução de mama. O câncer de mama ainda será por muitos anos o que vai deixar muitas mulheres mutiladas e que gera uma expectativa de uma reconstrução de mama. Felizmente, hoje já tem muitos profissionais, é quase que uma especialidade dentro da medicina, a reconstrução de mama após mastectomia, e então o resultado acaba sendo bem interessante. Com certeza, a cirurgia reparadora, a pessoa muitas vezes só vai dar valor quando ela precisa desse procedimento. E ela só vai lembrar de que existe o cirurgião plástico quando precisa desse enxerto de pele, de um traumatismo grande, às vezes um cachorro que acaba agredindo uma criança, machucando. Então, o cirurgião plástico ele entra para tentar diminuir essas cicatrizes e melhorar o aspecto dessas cicatrizes. Mas, aproveitando também para tomar cuidado, acho que todo programa como esse é uma orientação muito boa. Quem tem cachorro em casa, tome cuidado, é um animal. Eu lembro como eu pegava mordidas de lábio, de orelhas. Então acaba muitas vezes deformando seu próprio filho por um animal que é um animal, ele é irracional. Então, ter uma certa distância, porque acaba às vezes uma criança chegando perto de um animalzinho, ele dá uma mordida e tira um pedaço do lábio fora. Então, às vezes, entra o profissional da cirurgia plástica para tentar reconstruir essa área. E, doutor, em que casos, então, o SUS, ele cobre as cirurgias plásticas? O SUS, ele, com certeza, o que faz com que muitas vezes o profissional, ele acabe deixando de fazer a parte de reparadora, às vezes até a questão burocrática. Eu lembro que quando eu fazia a parte de SUS e trabalhava no SUS, a gente sabe muito bem que se esperar às vezes a remuneração não vai existir. Então, ou se existir, é infinitamente menor, infelizmente. Mas hoje tem os hospitais que acabam sendo referência, hospitais onde já existe uma programação dessas cirurgias e, felizmente, esses profissionais que estão ali dentro acabam sendo mais respeitados pela estrutura que é onde eles estão. Dificilmente um profissional no seu consultório privado, ele vai fazer uma cirurgia pelo SUS, até porque o SUS ele faz a sua devida triagem para não direcionar um paciente de forma incorreta. Hoje os hospitais públicos têm já seus cirurgiões e acabam muitas vezes fazendo um atendimento muito bom e infelizmente muitas vezes não reconhecidos. No caso, eu acho que da reconstrução de mama é um clássico. Então, exatamente, né? O Hospital Marieta existe excelentes profissionais fazendo isso, felizmente. Terene, nós estamos indo para o finalzinho, no finalzinho temos 1 minutinho. Quer deixar a sua mensagem nesse final de programa? É difícil, eu falo muito, como vocês perceberam. Bom. É difícil realmente, eu quero agradecer essa oportunidade e agradeço em nome dos cirurgiões plásticos da cidade, sabendo que muitos têm excelentes formações e lembrando os pacientes que hoje a população de Itajaí região é uma população muito grande e que procurem o seu cirurgião plástico, procurem alguém de confiança,
não vão somente pela questão propaganda de internet, marketing. Eu acho que é importante pegar uma referência dos seus amigos, dos seus familiares e saber que aquele profissional que vai estar lá atendendo, ele com certeza tem muito a oferecer e a zelar pelo seu nome. Então, eu vou operar numa cidade distante porque lá é mais barato. Tome cuidado quanto a essas questões de preço somente, porque um bom hospital custa caro, uma estrutura maior custa cara. A gente até às vezes consegue fazer cirurgias menores, como eu faço cirurgia menor na minha clínica, mas é uma cirurgia de prótese silicônica, uma cirurgia rápida. Mas uma redução de mama eu já não opero na clínica, uma abdominoplastia eu não opero na clínica. Lembrando que o paciente ele tem que saber também valorizar essa questão aonde vai ser operado. Tomem cuidado quanto muita esmola, eu sempre digo, o cego desconfia. Tomem cuidado para não cair em ciladas que em cidades grandes, às vezes, o profissional vai lá e acaba tendo uma oferta muito grande, porém um preço, às vezes, ele acaba gerando um preço mais em conta para esse paciente e o paciente acaba saindo de uma cidade andando 200 quilômetros e esquecendo que ele vai ter um pós-operatório a fazer, que são pontos a retirar, cuidados que pontos podem inflamar e esse profissional vai estar distante. Tome cuidado com a questão de querer fazer consulta por WhatsApp. Isso não existe. O paciente tem que ser examinado, o paciente tem que fazer seu curativo com o profissional, não fazer a cirurgia e fazer um curativo à distância. Tem que tomar cuidado. Oriento as pessoas que bons profissionais já existem na região. Então, a gente termina aqui, então, essa entrevista com o Dr. Enio Zimmermann, agradecendo a sua participação. Eu que agradeço, Lisa. E fechamos, né, Luana? Fechamos mais um programa. Obrigada, doutora. E obrigada também a você que esteve conosco em mais um Viva Voz. E a gente se vê no próximo programa. Até lá!